Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo. A Babi apareceu com o cabelo raspado em uma live pessoal, continua linda e fala sobre Xuxa e outras muitas coisas. Oiê! Decidi fazer essa live hoje mesmo, coisa de 1 hora atrás, né? Avisei meio que em cima da hora pra vocês, mas é porque eu sou assim, sou uma pessoa... É difícil, ainda mais agora, né, em quarentena, me programar. Mas hoje bateu muita vontade, assim, ontem comemorando, né, os 25 anos em que fomos anunciadas pela Xu, lá no Xuxa Park, como as Paquitas Nova Geração. Então vem uma avalanche de memórias, lembranças de toda a trajetória até aqui. E é tão gostoso receber esse carinho de vocês até hoje, sabe? Vocês escrevem, mandam as recordações de vocês com a gente, como foi importante para vocês também. E isso faz o coração aqui bater mais forte. Oi, gente! Tá todo mundo entrando, obrigada! Já vi que Gil tá aí. Beijo! Muita gente entrando, que bom, que bom. Desculpa ter avisado em cima da hora. Se por algum acaso também quiserem enviar, né, com aquela pipinha, né, aquela ferramenta ali da pipa, para mandar para quem de repente ainda não soube, envia, né, a live. Então, tô aqui cheia de recordações, queria compartilhar com vocês um pouco do... Eu tenho muita coisa guardada, tá? Muita coisa. Aqui é um armário, ali na parte de cima, assim, tipo... É muita coisa. Lá na casa da minha mãe também tem. Mas aqui em casa, enfim, vários armários tem coisas que eu guardei. E eu queria mostrar, compartilhar, falar um pouquinho também de como foi pra mim. Eu sei que muitos já sabem, eu já falei várias vezes. Deixa eu ver aqui o pessoal entrando. Olha, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pelo tempo de vocês, tá? De estarem agora à tarde aqui na live comigo. Então, a intenção é relembrar mesmo a minha experiência, né? Como foi pra mim como Paquita. Eu sou da geração Show da Xuxa, apaixonada pela Xuxa, pelo programa, sonhando com aquele, né, mundo mágico lá que a gente assistia, ligava a TV e aí era o mundo assim da fantasia, da magia que acontecia pra mim, criança. Eu ficava doida com a Xuxa, com as músicas, com a roupa que ela vestia. Eu tenho um diário aqui que eu lembro que eu escrevia. Eu tenho diários eu com 8 anos falando da roupa da Xuxa. E também as Paquitas, né? Aquelas meninas que ficavam atrás da Xuxa, que dançavam com ela e que ajudavam nas brincadeiras. Ficava louca nelas. E a primeira vez que eu fui, né, no programa da Xuxa, no dia da estreia do show da Xuxa, na Rede Globo, que a minha madrinha na época trabalhava na Globo e me deu o convite pra ir. E eu fiquei na plateia e quando desci, né, pra ficar lá embaixo, na hora que ia começar o programa, eu lembro que eu tive febre. E aí eu fiquei moadinha, assim, no palco. E eu lembro vagamente, eu tinha acho que uns 8 anos, por aí, E eu lembro vagamente que eu tava me sentindo mal, mas eu queria continuar no programa. Lembro da Catu, da Veiga, da Chica, né? Da Chica. Mas eu queria continuar no programa. E minha mãe foi chamada, né? Viram que eu tava com febre. E não consegui nem curtir o programa, eu fui embora. Depois eu voltei
Eu não consigo precisar, assim, não consigo lembrar quando é que foi, quanto tempo depois, mas eu voltei e fui no programa, no show da Xuxa, com a minha prima, Milena. Fomos nós duas. E eu lembro que aí sim eu curti. Ficava atrás das paquitas, imitando elas, né? Tinha um beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Eu amava essa coreografia, amava. E eu ficava atrás delas, observando como que elas faziam e tal. E eu lembro que no intervalo do programa, as crianças foram atrás da Xuxa pra perguntar, né? Eu quero me escolhe pra eu ir na nave com você no final. E aí eu lembro que eu chamei ela e falei: Xuxa, como que eu faço pra ser sua paquita? Aí ela falou: baixinha, você tem que lhe escrever uma cartinha pra caixa, né, era Rua Saturnino de Brito, 74, não sei o que, Jardim Botânico. Aí eu fiz: tá. E aí, assim, eu nunca escrevi essa cartinha. Eu queria ser paquita, mas não passava disso, do querer ser. Mas nunca tinha feito mesmo uma carta e tomado a iniciativa de me inscrever, né, quando abria testes e tal. E aí só em 95, quando eu tinha acabado de completar 16 anos, a Xuxa, ela acabou com o show da Xuxa, né? Ela foi pra Argentina. Eu lembro que nessa época, assim, eu também, tipo, sei lá, tinha 14, 15 anos. Eu tava naquela coisa mais de pré-adolescente, adolescente, né? Eu tô aqui falando um monte pra contar pra vocês, mas eu tô vendo aqui que vocês estão escrevendo muitas coisas, tá bom? Mas é só porque eu quero dividir com vocês essa minha recordação do início. Então... antes de contar, eu só quero mostrar que, assim, eu tinha tanto sonho de ser paquita, tanto. Eu brincava com as minhas amigas, com as minhas primas, né? A gente sempre fazia nosso show da Xuxa, e a gente escolhia quem queria ser qual paquita. Eu sempre escolhia Priscila ou Roberta, eram as minhas preferidas, assim, amava todas. Mas na hora da brincadeira ali, do brincar de ser, eu brincava de ser elas. E aí... eu separei até aqui esse LP da Xuxa, o Xuxa, esse era o 5, que eu ganhei da minha mãe de aniversário. E olha só que coisa mais linda que ela escreveu pra mim aqui, olha. Para a paquita mais linda do mundo, um beijão da mami. A data é 8 de setembro de 90. Olha que coisa mais linda. Para a paquita mais linda do meu mundo. Olha, eu nem, assim, eu queria ser paquita, mas nem sonhava que isso pudesse se realizar, né? Então eu guardo essa capa aqui, esse LP da Xuxa com o maior carinho, assim, porque tá aqui a minha mãe, o amor dela por mim, fez essa declaração aqui. Então, com 16 anos, a minha prima, Paulinha, eu lembro que eu tava de férias em Saquarema e a minha prima Paulinha chegou pra mim e falou assim: Bárbara, você viu que a Xuxa abriu o teste, tá anunciando no programa dela teste pra paquita? Aí eu falei: não, porque eu não tava assistindo o programa. Era o Xuxa Park. Ela falou: olha, eu vi, depois liga pra você ver que ela tá anunciando, pra mandar foto, pra ligar pra produção. Você sempre quis ser paquita, quem sabe agora se isso não se realize, você não consegue? Aquilo ficou assim na minha cabeça, sabe? Ficou na minha cabeça e pela primeira vez eu resolvi, né, agir. Aí eu sozinha, não falei nada com ninguém, nem comentei com ela, não comentei nem com a minha mãe. Eu vi o programa, vi a Xuxa anunciando e liguei pra produção. Aí eu procurei saber todos os detalhes, sozinha, ali descobrindo. Eu tenho dessas coisas, quando eu quero uma coisa, eu mesma vou lá e ajo, faço. Ai, que legal, acabei de ver aqui que o Diego colocou que passado que você ganhou o Xuxa 5 8 dias antes de mim. Ganhei o meu no dia do meu aniversário, 16/9. Pois é, pertinho. Nossa, lembra quando saía? Ficava todo mundo doido, correndo pra comprar o LP.
Então, eu que fui agir, liguei pra produção, e aí eu fui avisada, assim, você tem que comparecer lá que era a Xuxa Produções, que era lá no Jardim Botânico, levando uma foto pessoal, uma foto de rosto, uma foto de corpo e tal, pra se inscrever. Aí que eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou fazer teste pra Paquita. Já vi tudo, já. Eu vou. Você quer ir comigo? Aí minha mãe disse que ela, assim, até hoje ela fala, nossa, você chegou pra mim com tanta decisão, já chegou com uma coisa pronta, já falando, eu vou fazer teste pra Paquita, você vem comigo, senão eu ia sozinha, eu ia pegar um ônibus e ia sozinha. E aí, lógico que minha mãe foi comigo, né? E aí, eu lembro nesse dia que a gente estacionou o carro no Jardim Botânico e aquela rua ali tava assim, tipo, lotada de meninas. Tava um auê, né? Meninas, as mães, uma fila gigantesca. E eu lembro que quando eu tava caminhando pra ir pra lá, lógico que muitas pessoas ali, o comércio ali, todo mundo já tava vendo aquele bafafá, aquilo tudo lá. E aí eu lembro que eu fui passando assim, e aí algumas pessoas falam assim, e essa daí já ganhou, sabe assim, tipo, eu ouvia coisa assim, e a Lili tá indo fazer teste pra Paquita, e olha, essa daí tem cara de Paquitinha, essa daí já passou. Aí eu lembro que eu fui assim com a minha mãe, e tipo, eu tava muito decidida, gente. Eu falei, nossa, tá vendo só, as pessoas estão me dando mó força. Aí eu fui toda assim, aquilo foi inflando assim pra mim. E eu me senti assim, super incentivada pelas pessoas que eu fui passando e que falaram aquilo, né, pra mim. Quando eu cheguei lá na casa, tava uma coisa assim de louco. Você não sabia onde que a fila começava, onde ela terminava. Tava um bolo. E aí, eu já cheguei naquela confusão toda, fui perguntando onde que a fila, vai indo pra lá, quando eu tava lá no final, tá? Fui lá pro final da fila. E aí são, enfim, anjos, coisas que acontecem quando tem que acontecer. Parece que teve uma entrega de senha lá na frente, foi nessa hora que eu cheguei, e aí foi toda essa confusão, não sei o que, né? E aí aconteceu de uma moça, de uma mãe, chegou pra mim e falou assim, eu era, acho que uma das últimas lá na fila, aí ela virou pra mim e falou assim, eu não vou poder ficar mais, toma aqui pra você, porque eu vou precisar sair, não tem como ficar mais com a minha filha, então toma aqui a senha. Aí a menina, essa mãe me deu uma senha, gente, ou seja, aí eu, enfim, lá ela tinha conseguido a senha, tava lá na frente, enfim. Eu acabei conseguindo ter uma senha, né? Que muitas... Ai, deu pause. Não conseguiram pegar a senha, isso é mais ou menos o que eu lembro. Então, eu fui pra primeira avaliação. A gente entrava e tinha uma entrevista, né? Nessa entrevista a gente entregava, além de entregar as fotos, né? Que a gente levou, fotos pessoais. Eu lembro que tinha muita menina com book. Eu levei a minha foto, eu aqui na praia de Copacabana... de biquíni, com a mão assim na cintura, assim, posando de menina garota de Copacabana. E aí eu olhava assim, tipo, tudo bem, eu via as meninas com books, fotos lindas, maravilhosas. E assim, bom, tô trazendo aqui a minha fotinha. A gente preenchia informações sobre a gente, endereço, quais as atividades que a gente fazia, se a gente dançava, se a gente falava algum idioma, quais as outras habilidades, né? E... ai, que pena, tem tanta mensagem aqui, mas eu tô aqui toda empolgada contando, né, a história pra vocês. Então, a gente teve essa primeira experiência, assim, né? Uma entrevista. E falaram, olha, muito obrigada. Eu lembro que foi a Vivi, né? A Vivian Pearl que falou comigo. E o Betty. E aí eu sei que, enfim, eles falaram assim, olha, se você for selecionada, você vai pra casa e você vai receber um telegrama dando informações sobre os testes. Tá bom, gente. Vocês não têm noção do que era esperar esses benditos telegramas. Era tipo assim,
passar pela portaria e sempre perguntar pro porteiro. Coitado do porteiro, né? Porque foram várias vezes. Chegou um telegrama pra mim, às vezes interfonar. Chegou algum telegrama pra mim? E quando chegava, minha gente, até separei aqui. Quando chegava essa folhinha aqui, um telegrama, que na época isso daqui as pessoas hoje não sabem o que é isso. É uma folha de papel, mas isso aqui é um telegrama. Maravilhoso. Quando chegava e ele falava assim, chegou o telegrama, eu pulava, fazia um escândalo na portaria até minha casa. Muito bem, eu separei aqui esse, que eu acho que foi quando eu recebi o teste, esse primeiro telegrama para o primeiro teste, né? Que seria o teste de vídeo. Obrigada, filho. Cadê Depois. O momento agora é ao vivo aqui. Encosta a porta, filho, por favor. Theo. Peraí. Voltei. O telegrama dando, né, os parabéns, convidando para o próximo teste, que era aí sim os testes, né, o teste de vídeo. Aí só para vocês verem, tá? Vem aqui o meu nome, urgente, Bárbara da Silva Borges e Cunha, onde eu morava, Rua Siqueira Campos, 210, 302, Copacabana. E assim, parabéns! Estamos esperando você na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, às 13 horas, no Teatro Fênix, Avenida Linneu de Paula Machado, 1006, para a segunda etapa da Seleção Paquitas, produção da Xuxa. Eu só tô na dúvida se essa segunda etapa eles consideraram esse teste de vídeo. Eu acho que foi, porque o outro já foi para... tênis maior. Porque aí o outro eu vou mostrar que esses foram os 2 telegramas que eu achei. Esse telegrama aqui já é para... Já foi para o teste de canto. Foi um teste que teve dia 10 de março. Então é isso, tá bom. Aí eu só sei, minha gente, que em todos os telegramas, a pessoa que escrevia à mão... escrevia Paquita Bárbara Borges. Era como se eu precisava, olha aqui, ó, tem aqui em cima Paquita Bárbara Borges e Paquita Bárbara Borges. Era tanta, assim, força, fé que eu coloquei nisso, que eu escrevia, né? Eu já me colocava, já me via assim como Paquita. Eu fico muita força mesmo na conquista desse sonho. Eu guardo isso aqui com o maior carinho. Não sei onde estão os outros, mas enfim, deve estar por aí. Aí, minha gente, é isso. No dia... Depois, a gente ainda fez testes de canto, que era um teste de canto, e teve também um teste de... Me perguntaram aqui, olha, Humberto, você lembra o que você cantou no seu teste de canto? Sim, eu cantei a música do Latino, Só Você. E nesse dia tinha a professora Deb, que é a professora de inglês, amiga da Xuxa, que todas as meninas que preencheram lá na ficha que sabiam falar inglês ou sabiam falar espanhol, nesse segundo teste, que foi no dia do canto, a gente passou por uma prova, assim, pra ver, né? Porque aconteceu muito de meninas, sei lá, colocarem que sabiam falar italiano, chegava lá na hora, não sabia falar, enfim. Isso é o que rolava ali nos bastidores dos testes, tá? Então eu fiz o teste de inglês, que foi a única língua, assim, que eu sabia falar. E foi o que mesmo? Um teste de corpo. Que a gente levava um biquíni ou... Teste de corpo é até engraçado falar, mas era basicamente colocar um biquíni ou maiô, e nesse a Xuxa tava. Foi aí que a gente viu a Xuxa ali do lado do Bera e tal. E aí a gente desfilava. Aí foi mais coração batendo forte. Para o último, que foi o teste de dança,
né? Durante um final de semana, a gente ficou aprendendo a coreografia do Jogo da Rima, juntas. Então, as 20 finalistas, né? Porque foram 20 finalistas. A gente ficou 2 dias, eu acho, indo aqui em Copacabana numa academia. Acho que era até Nós da Dança, a academia que eu fazia aula de dança. Era ali que a gente se encontrava pra o Berry passar a coreografia pra gente, o Jogo da Rima, tá? Que a gente ia apresentar isso no dia do nosso teste. E eu adorava dançar o Jogo da Rima, adoro aquela música. Então foi essa música que todas dançamos pro teste. E a gente tinha que preparar uma coreografia com aquela música Rhythm of the Night. This is the rhythm of the night. Lembra dessa música? Então, a gente tinha que planejar, fazer lá, criar uma coreografia com essa música. Gente, eu me preparei, mas chegou na hora, deu um branco. E eu lembro que eu tava tão nervosa, mas tão nervosa. Eu só lembro de eu dançando essa coreografia e eu lembro que do lado da câmera tinha um Berry assim pra mim, ó. Porque eu tava completamente travada. Eu tava dançando assim, nervosa. Não conseguia, a boca tava seca. Eu não conseguia dar um sorriso direito. Tem até algumas imagens no dia da nossa apresentação. Tem uns flashes assim, nossa. Gente, o meu flash, acho que eu tô levantando a perna e eu faço um negócio assim, toda com a cara assim, tipo um olho meio esbugalhado e um sorriso meio travado. Eu tava muito nervosa. Eu não consegui fazer nem direito a coreografia que eu tinha programado, que eu tinha preparado. Enfim, aí, né? Nesse dia fomos escolhidas, foi uma das maiores emoções da minha vida, sem dúvida. A gente não tinha certeza de quantas seriam escolhidas. Eu fiz uma live com a Deza, que a gente até compartilhou, que a gente se conheceu durante os testes, a gente criou uma amizade, a gente torcia uma pra outra. E quando chegou, eu lembro de eu contando, tipo, quando a Marlene começou a anunciar, né, Karen, eu fui fazendo assim no dedo, e quando chegou no 5, eu lembro que eu e a Andresa, a gente se olhou assim, chamou a Andresa, nossa, ali pra mim, é como se, nossa, né, todo aquele esforço, enfim, não ia acontecer, mas aí a voz da Marlene aparece falando que o grupo tinha encerrado com Bárbara. Até hoje, quando eu lembro, assim, dessa voz dela falando forte, sabe? O grupo das Paquitas fecha com Bárbara. Gente, eu fico emocionada até hoje, porque de verdade, aquele momento foi um momento que mudou a minha vida. Mudou. Foi a minha primeira conquista pessoal. Primeira vez que eu acreditei em mim, de verdade. Eu comecei a me emocionar aqui. Mas foi o primeiro momento que eu acreditei em mim. Eu era muito insegura, muito. E quando eu lembro dessa menina, assim, era tudo ou tudo que eu tinha, sabe? Na época. Tava vivendo muitas coisas na minha vida pessoal, né? Tinha passado por uma separação dos meus pais, a morte do meu avô Borges, vovô Borges, que foi muito forte na minha vida. Representou, assim, também uma mudança na minha vida que foi muito difícil, uma separação na minha família. Então, assim, eu tava vivendo um momento que aquilo eu precisava daquilo muito, sabe? Muito. E por isso que eu fui com toda a minha força pra realização desse sonho. E aí eu lembro que eu ficava assim, se vocês verem o vídeo, eu ficava assim, eu consegui, eu olhava pro céu, eu olhava pra cima e eu só pensava no meu avô. Pensava muito nele, assim, ele é uma referência muito forte pra mim. Tanto que, assim, eu uso Bárbara Borges, é por ele, assim, né, de homenagem ao meu avô Borges. Então, eu tô chorando aqui de emoção. Ai, gente. E foi ali que tudo mudou. Foi ali que eu conheci as meninas que foram as minhas parceiras nessa experiência tão enriquecedora que foi ter sido Paquita. A gente compartilhou ali tanta coisa do sonho de estar perto da Xuxa, de dançar,
né? Eu sempre amei dançar. E de receber o carinho de tantas pessoas, né, que eu não conhecia e que passaram a ter carinho por mim. E assim, de verdade, o que a Karen até escreveu ontem, no post dela, falando que a gente entrou com uma missão muito difícil. Porque, como eu contei aqui no início, todas nós fomos muito fãs das Paquitas, né, da geração show da Xuxa. Muito. Então, quando a gente entrou, a gente estava na alegria da realização do nosso sonho e, ao mesmo tempo, era muito difícil lidar que aquele ciclo estava se fechando para elas, né? E o que eu disse que a Karen escreveu é que a gente já entrou com uma dificuldade muito grande de que era conquistar o público, que eles eram muito fãs delas. Nós éramos fãs delas. Né? E eu lembro que quando a gente entrou, tinha ali os seguidores da Xuxa, né? Os fãs das Paquitas, um grupo que sempre ia nos programas, que estavam sempre lá. E a gente éramos as novatas que estavam entrando com aquele... Quem são essas que, tipo, no caso, a gente estava tomando lugar, né? Das Paquitas. Foi difícil. Mas foi uma coisa de conquista mesmo, sabe? Tenho muito carinho sempre que eu lembro dos seguidores em vários lugares. Assim, aqui no Rio, os seguidores de São Paulo. Então tinha aqui no Rio Tuca, a Nádia, Lu. A Nádia, volta e meia, eu tava vendo ela direto lá no Dance em Brasil. Tuca também. Luciana, reencontrei aqui em Copacabana. Tava eu assim parada. Luciana me passa. Luciana! Gente, aí tinham muitos, né, aqui no Rio que sempre estavam. Baby, eu lembro do Baby. Desculpa se eu não lembrar de todos os nomes, eu tô falando aqui os que estão vindo na minha cabeça agora. E lá em São Paulo também tinha, né, os seguidores de lá. Né, onde a gente ia, tinha os seguidores da Xuxa, né, que era um grupo muito fechado ali que estavam em todas, estavam sempre. Então foi uma missão bem, bem difícil, mas que a gente foi ali, aos poucos, conquistando o nosso espaço, né? E muito juntas ali, uma das outras. O que vocês estão? Seguidoras de Sampa, Humberto. Gente, são muitas pessoas queridas, assim, mas só queria que vocês entendessem que o início pra gente foi bem difícil, não foi nada fácil, né? Teve sim muita, no início, aquele olhar de mais cautela com a gente, né? Tô querendo procurar aqui alguma palavra, assim, mas aos poucos, era um escudo ali que aos poucos a gente foi conseguindo conquistar. E aí eu até lembrei de uma história aqui pra falar com vocês, que tinha a Albertina, a B, ela era seguidora de São Paulo, tá? A B é minha amigona hoje em dia, assim, até ontem foi aniversário dela. Parabéns, bezinho, eu falei com você ontem. Mas tem até uma história bem engraçada sobre isso que eu tô contando. A B, ela era seguidora, então, de São Paulo. E aí, no dia que a gente foi anunciada lá, a Paquita, ela tava no programa. Ela veio aqui pro Rio. No início, ela não gostava. Ela mesma já contou assim, tipo, no início ela falou assim, eu não gostava de vocês, eu não gostava de você. Ela não gostava de mim, que ela dizia que eu jogava muito meu cabelo. Era uma coisa assim, tipo... que quando eu danço, quando eu dançava, eu jogava meu cabelo e tal. E que... Enfim, tinha uma implicância comigo, a B. Só que a B tava... Quando ela ia no programa, o meu irmão Evandrinho... O Dinho, ele sempre ia, ele foi meu parceirão, meu irmão curtiu nos bastidores, ele foi o irmão Quito. Ele curtiu tudo, ele ficava ali no You Can Dance, né? Abraçou ele, então, tipo, abraçou no sentido de tipo, acolher. Meu irmão ficava ali no camarim, meu irmão se achava o máximo ali com eles, e meu irmão ficava na plateia. Então, num desses vários programas aí, que a B tava lá, primeiro ela conheceu meu irmão. Conheceu meu irmão na plateia, curtiu meu irmão. Ficaram amiguinhos ali. E ela descobriu que ele era irmão da Bárbara.
Aí ela disse que aos poucos, assim, tipo, ela foi mudando o olhar dela pra mim. Primeiro ela se apaixonou pelo meu irmão, e eu sei, eles se chamam de irmãos, tá? Ela é minha amiga, mas meu irmão chama ela de irmã, e ela chama meu irmão de irmão. Meu irmão, ele é padrinho das filhas dela, da Mila e da Bibi. E ela conheceu minha mãe, a mãe Kita, aí já amou minha mãe. Então, pela minha família, a B, ela gostou de mim. E eu tô contando essa história aqui pra vocês. E aí tem aquilo também, né, que a gente viveu muito, e eu acho mó barato que até hoje tem isso, tem os preferidos, né? Então, tipo, a minha preferida é aquela. Então, e eu acho isso que é super normal. Porque eu mesma, como fã de boy bands, eu tinha os meus preferidos também, gente. Normal, mas isso não quer dizer que eu não gostasse dos outros. Gostava de todos, mas é claro que tem sempre um ou outro que a gente acaba se identificando mais, gostando mais, seja lá por qual motivo. E a gente com a nossa girl band, a mesma coisa. Só um minutinho, gente, que o Johnny tá aqui querendo, acho que sair. Tá aqui chorando aqui do meu lado, eu fechei a porta. Vai lá. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês que o único uniforme que eu guardei dessa época foi